Boa noite, meu nome é Matheus Ferreira Correia, da turma de Eletromagnetismo do professor Pablo Rodrigo. Hoje eu vim fazer uma aula sobre o capítulo 5 do livro dos Fundamentos da Teoria da Eletromagnética, o livro do Hertz. O que esse capítulo vai abordar é a teoria microscópica dos dielétricos. No capítulo 4, no capítulo anterior, e abordado pelo professor, foi abordado os aspectos macroscópicos. Porém, neste capítulo será abordado um tratamento microscópico do material, a sua natureza molecular. O objetivo é observar a relação entre o campo que polariza a molécula com o campo elétrico no macro. Além disso, compreenderemos o comportamento característico de um grande grupo de materiais dielétricos. 5.1 Campo molecular dielétrico. O campo pode ser calculado da seguinte maneira. O campo molecular, a definição de campo molecular é o campo elétrico responsável pela polarização da molécula. E temos uma forma de ser calculado pela seguinte expressão. Este campo EM é igual a EX mais ED mais ES mais E'. O EX é o campo primário, o ED é o campo de despolarização, aquele que a gente conhece como menos P sobre ε0. E o ES é o campo em toda a superfície. E o E' é o campo devido a todos os dispolos na molécula. Aqui nós vamos fazer uma dedução para chegar a uma equação mais simplificada desse campo. Uma vez que o componente normal do deslocamento elétrico é contínuo através da interface vácuo dielétrico, a gente pode escrever da seguinte forma. D é igual a ε0 vezes EX. Fora da chapa, se nós imaginarmos que estamos falando de duas chapas, como um capacitor, né? Por exemplo, duas chapas de ferro eletrizadas, fora dessa chapa, temos ε0 vezes EX, que é igual a ε0E mais P. Assim, podemos escrever uma equação relacionando o campo molecular com o campo elétrico macroscópico, que é essa equação. EM é igual a E mais ES mais E'. É uma equação que relaciona para a gente o campo molecular com o campo macroscópico. O campo ES, porém, provém da densidade de carga da polarização sobre a superfície. Usando as coordenadas esféricas e tomando a direção polar ao longo de P, temos essa equação aqui, que é D derivada de SE é igual a menos P cosseno θ sobre 4π ε0R ao cubo de RdA, onde R é o vetor da superfície ao centro, que vai ao centro. Como dA como a gente sabe que dA é igual a R ao quadrado seno θ dθ dφ, temos que ES é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes P. Nas integrais definidas de 0 a 2π de dφ, de 0 a π de cosseno ao quadrado de θ seno θ dθ. Que tudo isso vai ser igual a 1 sobre 3 ε0 vezes P. Restringiremos a exposição a ampla classe de materiais que é, como se diria, nós vamos nos restringir somente às classes de materiais que o campo linha, o E' será igual a zero. Então nós vamos ter essa equação do campo elétrico polarizante, que é EM é igual a E mais 1 sobre 3 ε0 vezes π,
que seria do campo elétrico polarizante. Agora, no tópico 5.2, são os dipolos induzidos. Uma molécula polar é a que possui um momento de dipolo permanente, mesmo na ausência de um campo elétrico polarizante. Entretanto, aqui trataremos de um problema de algo mais simples que envolve moléculas não polares e em que os centros de gravidade da distribuição de carga positivas e negativas geralmente se coincidem. A aplicação de um campo elétrico produz um deslocamento relativo das cargas positivas e negativas nas moléculas não polares, e os dipolos moleculares assim criados são denominados dipolos induzidos. Ao núcleo associamos a carga Ze, essa carga aqui, em que E é o valor absoluto da carga eletrônica e Z é o número atômico dela. Como o átomo é eletricamente neutro, a carga total na nuvem eletrônica será menos E. Se o átomo for calculado em um campo polarizante, o núcleo será deslocado relativamente ao centro da nuvem de carga por uma distância que chamamos de x, que é esse x aqui, que atrai o núcleo uma distância de x. Se nós observarmos pela lei de Gauss, a carga negativa que atrai ao núcleo é a parte de uma nuvem no interior da esfera de raio-x, e se a densidade eletrônica na nuvem for uniforme, a carga será dada por isso daqui. Z e x é igual a 4πε0 vezes o r ao cubo, que é o nosso raio, vezes o m, que é o EM, que é o nosso campo. Como o dipolo atômico criado neste processo PM igual a Z e x, a última equação pode ser comparada com a equação seguinte, comparada com a equação de PM igual a x e m. Assim, nós vamos ter que x é igual a 4πε0 r ao cubo. Já no 5.3, moléculas polarizantes, formas de Lanvin-Debye. Molécula polar. Uma molécula polar se constitui pelo menos de duas espécies de átomos. Durante a formação da molécula, alguns elétrons podem ser completo ou parcialmente transferidos de uma espécie atômica a outra, sendo o arranjo eletrônico resultante tal que, aos centros das cargas positivas e negativas não coincidam na molécula. Na ausência de campo elétrico, uma peça macroscópica do dielétrico polar não se polariza, uma vez que os dipolos individuais estão aleatoriamente orientados. Continuando, se o dielétrico estiver, na verdade, a polarização foi definida como P igual a 1 sobre dV, que isso aqui seria um elemento de volume, vezes o somatório de PM. Se o dielétrico estiver sujeito a um campo elétrico e o mesmo for suficientemente intenso a polarização, alcança o valor de saturação, que seria o PS aqui, que é PS igual a N vezes PM. Esse N seria o número de moléculas. A energia potencial de um dipolo permanente P0 em um campo elétrico em EM é U igual a menos P0 vezes EM, que é igual a menos P0, vezes EM vezes cosseno θ. O cosseno seria o ângulo entre o campo e o P0. O momento de dipolo efetivo de uma molécula dipolar é sua componente ao longo da direção do campo, isto é, P0 cosseno θ, usando o princípio anterior. O valor médio dessa quantidade se dá, então, por P0 cosseno θ igual a integral de P0 cosseno θ de vezes exponencial elevada a mais P0 e vezes o campo vezes o cosseno θ de kt d1 sobre a integral de exponencial mais P0 vezes EM
vezes cosseno θ de kt d-on. Onde o d-on é um elemento de ângulo sólido, que pode ser substituído por 2π ou por 2π e seno de θ dθ. E os limites de θ são de 0 a π. Como P0 e kt são constantes de integração, as integrais podem ser prontamente efetuadas. Então é conveniente definir que y é igual a P0 vezes EM igual sobre kt. Então aqui nós temos que P0 vezes cosseno θ igual a P0 é igual a P0 com x de cotangente de h y menos 1 sobre y, que é conhecida como a fórmula de Langevin, que é essa do 5.3. Passando para o capítulo 5.4. Polarização permanente e ferroeletricidade. Uma polarização P0 existir criará um campo elétrico na molécula, que tenderá a polarizar a molécula. Não há dúvida que existe um campo polarizante, mas se este campo der origem a uma polarização diferente de P0, então a solução não será autocompatível. Por isso, se N for o número de moléculas por unidade de volume, teremos P0 igual a N vezes alfa vezes EM, que é N alfa sobre 3ε0 P0, que será satisfeita quando P0 ou P igual a 0 ou N alfa sobre 3ε0 igual a 1. Assim, a condição para uma polarização permanente é a determinada equação acima. Ferroeletricidade. A ferroeletricidade é uma característica de certos materiais que possuem uma polarização elétrica espontânea, que podem ser. O que uma caracteriza os materiais ferroelétricos é que eles possuem polarização espontânea em determinada faixa de temperatura, e sua polarização pode ser invertida com a aplicação de um campo elétrico externo. Então, depois de falarmos de todos esses tópicos do 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, vou passar em cima um resumo de todos. Todas as moléculas exibem um momento de dipolo induzido em uma carga campo elétrico, em virtude da deformação da distribuição da carga eletrônica. O modelo linear simples leva a sua polarabilidade atômica constante proporcional ao volume atômico, que é alfa igual a 4π ε0 R0 ao cubo. E o outro resumo que a gente pode fazer são sobre as moléculas polares, que possuem um momento de dipolo permanente, P0, exibe uma polaridade de orientação adicional que é descrita pela função de Langevin, deduzida através da mecânica estática. Em uma temperatura T elevada, esta contribuição é também linear, como a seguir, de alfa igual a P0 ao quadrado sobre 3kt. Esse é o fim da nossa aula, que nós abordamos superficialmente o capítulo 5. Meu nome é Matheus Ferreira Correia, da turma de Eletromagnetismo de Pablo Rodrigo.